Bom dia, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe esse dia. Passando aqui para desejar uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, para desejar a presença de Deus na sua vida e compartilhar algo que Deus trouxe ao meu coração nessa manhã. Separei ali um tempo para tomar um café, para ler a Bíblia, para escutar, a voz de Deus. E Deus, ele nesses últimos tempos tem me dado algumas direções, Tenho perguntado, falado com ele sobre algumas direções de diversas áreas, Trabalho, em relação ao chamado, à família. E pela misericórdia de Deus, ele tem falado comigo, e tem algumas coisas que ele me direcionou que eu ainda não coloquei em prática, que eu ainda estou devendo uma resposta, de posicionamento para ele. E hoje de manhã eu tava lendo um texto, e aí primeiro, eu abri a Bíblia, naquela que você abre, e antes de colocar naquilo que eu tô lendo, eu dei uma lida, às vezes Deus fala com a gente assim, e eu li, e algo me chamou a atenção, foi justamente um povo que estava tendo consequência, que estava pagando, o preço da desobediência, vivendo uma vida de escravidão, vivendo uma vida assim, sofrida porque não tinha obedecido aquilo que Deus tinha direcionado. E aí Deus já chamou a atenção ao meu coração, que eu já pensei nas coisas que ele tem falado comigo e que eu ainda não fiz, E aí Deus, ele trouxe muito forte ao meu coração que ele não tá me sugerindo algo, é um mandamento, Deus, ele não tá me dando um conselho, é uma ordem. E a Bíblia fala que Deus sabe o final de todos os caminhos, Então quando ele nos direciona a algo é porque ele tá vendo lá na frente, E ele não é um amigo apenas que dá um conselho, mas as direções de Deus são para ser seguidas, E aí eu fui ler o texto, que eu tô lendo Salmos 32, depois você pode ler lá. E aí fala, o texto começa falando de você se quebrantar, pedir perdão para Deus, confessar o seu pecado e tudo mais. Isso já continuou falando comigo, porque quando a gente desobedece a Deus nas coisas mais simples que possam ser, isso é um pecado, que a gente precisa confessar. E ele fala assim, se a gente faz isso, confessa, se arrepende, a gente recebe a misericórdia, ele recebe o perdão. E aí ele deixa uma direção ali, uma palavra ali de top, mano. Falou comigo, comecei até a dar vontade de chorar, que ele fala assim: eu vou te instruir, eu vou te guiar, eu vou te direcionar o caminho, eu vou falar com você. Só que o próximo versículo fala assim: então que você não seja como a mula e o cavalo, que precisa de cabresto para obedecer, E aí, tipo assim, cara, isso falou comigo, porque muitas vezes a gente só consegue obedecer a Deus quando uma situação nos puxa pra fazer aquilo, quando já não tem outra opção, sabe? Quando a gente já tá no desespero, quando a coisa já deu errado, e aí a gente vai pensar em obedecer a Deus, naquilo que ele nos direcionou. E aí é justamente isso que esse texto está falando: não seja como a mula, que precisa de um sofrimento, que precisa ser, sabe,
empurrada para fazer aquilo que o dono está direcionando, né? Que a gente possa ser sensível à voz do Espírito Santo, que a gente venha obedecer às simples direções de Deus no nosso coração, né? Que Ele traz através de palavras, através de pessoas, né? Que a gente não venha precisar ser empurrado para o sofrimento para obedecer, né? Então é algo para mim, né? Que Deus falou comigo especificamente, mas eu senti de gravar esse vídeo, né? Senti de compartilhar. Talvez o Senhor possa falar com você também, né? E é isso, galera. Que nós possamos estar sensíveis, né, à voz do Espírito Santo e poder obedecer, velho, colocar em prática, porque é isso que importa. Tá bom? Deus abençoe aí, final de semana. Tamo junto.